A gente precisa olhar para aquilo que não foi bom. É esse movimento que parece que a gente não pertence mais a si mesmo, porque aparentemente é uma decisão que nos coloca longe dos nossos alicerces de segurança. É um desnudar-se que nos toma, porque a humildade não é ser colocar nada, é ser tirar. É se tirar. Só que o nosso orgulho quer colocar. É o que acontece com Adão e Eva, simbolicamente. Eles, comendo do fruto, tiveram a promessa da serpente que era: quando vocês comerem do fruto proibido, seus olhos vão se abrir, vocês vão se perceber como Deus. Aí o que acontece, segundo o texto bíblico? Os olhos deles se abrem, mas eles percebem que estão nus. Ou seja, o nosso orgulho nos leva a nos darmos conta na extensão das nossas fragilidades e limitações. Quanto mais nutrirmos a saques esse propósito, mais fica à vista a nossa pequenez, a nossa fragilidade, quando a gente poderia lidar com ela de um outro jeito. Então ele vai passando por esse processo para agora pertencer ao Cristo amoroso e justo. Só que em todo processo de pertencimento existe um processo de verificação. Será que efetivamente a gente tem substância? Olha a quarta ocorrência de Paulo com pertencer no Paulo Estevão. Qual é o instante? O Paulo foi lá na casa do caminho para conversar com os cristãos. Ele está chegando depois de ter feito tudo o que fez. É a primeira vez que ele vai ser acolhido. E aí todo mundo fica em dúvida: a gente acolhe ou não acolhe? Isso aqui foi depois que Áquila e Prisca queriam ir para Roma. Aí ele fala: não, preciso ir lá reconciliar, vou reconstruir minha história. Aí ele vai nesse momento para Jerusalém e vai encontrar-se com o pessoal. Beleza? 15 minutos, gente, já está acabando. Para quem está dormindo, só mais 15 minutos, hein? Bom. Aí depois acho que é intervalo. Então ele vai pela primeira vez pedir ali perdão pelo que ele tinha feito. Não tinha sido correto, tudo bem, era preciso reconciliar. E aí o João, o Tiago e o Pedro estavam decidindo: a gente abre as portas ou não abre as portas? Ele pertence ou não pertence? Aí, olha o que o Pedro vai dizer. Como que a gente vai saber? Nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo. Olha que curioso. Como é que a gente sabe se pertence ou não ao Cristo? É só olhar a nossa vida. Em nós está gravado os caracteres daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente segue, daquilo que a gente busca. Melhor ainda quando a gente desencarna, que isso fica visível para Deus e o mundo. Ao nos observarem plasmados pelas nossas buscas e pelos nossos anseios, não tem jeito de mentir. O corpo espiritual revela tudo. Denuncia. Então, é o que Pedro está dizendo. Nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo. Ele é o campo que revelará ou não a planta sagrada do Mestre. Ele é um lugarzinho, se a gente olhar para ele, se a gente observar nele. Então,
nesse instante, a questão do pertencimento ganha um corpo na vida de Saulo. Porque o fato da transformação dele ter sido genuína quer dizer, alguma coisa do mestre tem que ficar nele. E aí o Pedro vai dizer assim, olha, como a obra não nos pertence, é do Cristo, a gente vai colocar ele de molho. Se ele realmente pertencer ao Cristo, ele vai continuar aberto. Olha o milímetro aqui que poderia ter acontecido. Gente do céu, pensa nessa hora. O Paulo fala assim, pessoal, estou vindo aqui me humilhando, o pessoal, não dá nem um pouquinho de credibilidade. Igual o irmãozinho falou, comentou do pastor, Deus não precisa dos nossos créditos, mas o Paulo ali, tinha um pouquinho do amor próprio, ferido ali interiormente, porque, poxa gente, estou fazendo esse esforço todo, precisando de uma mãozinha, agora é hora de ajudar. Aí você chega, uma portinha fechada. Mas quando o nosso compromisso é de verdade, não são as ocorrências que nos fazem mudar, não é o tempo que faz diluir. Quando o nosso compromisso é sincero, é além do tempo e das circunstâncias. Como o César também trouxe naquela citação, não é o tempo, não é a morte, não é a vida, não é nada que pode nos separar do amor divino, daquilo que genuinamente nos significa a trajetória. Por isso que é importante nós trabalharmos perspectivas mais maduras dentro tanto do trabalho espírita quanto para a vida, porque às vezes por milindre a gente desiste de tanta coisa. Por milindre, às vezes a gente toma decisões tão precipitadas, porque o milindre no fundo é você dizendo assim, tinha uma possibilidade de dar certo, mas como não foi do meu jeito, eu não quero. Isso é delicado, que a gente briga demais para ser do nosso jeito. É absurdo. Isso em todos os campos. Mas a partir desse momento, Paulo vai começar então a pertencer. Ele aceita ficar de molho. Ele volta, vai ficar ali na casa do caminho, porque naquela hora ele estava pobre, o Pix dele estava zerado, olhou lá no banco, consultou todas as continhas dele que tinha disponível até aquela hora. Hoje eu falei, ixi, alguém precisa dar uma ajudinha, porque não está muito boa a situação. Mas eu estava meio doente, estava o combo de dificuldades possível. Aí o Barnabé vai lá chamar ele, fala, não, vamos lá, vamos ficar com a gente. Ele fica lá, fica na mesma cama do Estevão, pega os textos do Estevão. É um momento especial, mas se ele tivesse melindrado, não teria acontecido. Era preciso pertencer. Era preciso pertencer. E aí mais à frente, Emmanuel de novo, próxima ocorrência do pertencer na vida de Paulo, só que agora na igreja de Antioquia. Aqui é Paulo voando baixo. Ele está feliz da vida, está trabalhando, está com a alma feliz, encontrou um tanto de gente boa, que acolhe, que pensa mais ou menos como ele. Ele estava muito feliz. Pensa numa pessoa contente, aquela felicidade simples. Ele já não tinha mais o cartão black que o pai dele tinha dado para ele, os lugarzinhos que ele frequentava já não era mais alta sociedade, já não tinha cargo de prestígio, ele era um tecelão,
a vida estava bem simples, e às vezes é o que tem faltado para a gente, um pouco mais de simplicidade, porque no modelo Sarx a gente quer tanta coisa, e se apega a tanta coisa. Não tem nenhum problema ter, mas é só não submeter a nossa identidade ao que a gente possui. Então ele está muito feliz, encontrou gente que trabalha, né, na mesma direção que ele, estava bem harmonizado, ele estava sentindo que era melhor ainda que na casa do caminho, então estava, nossa, indescritível, indescritível. E Abigail já tinha dito para ele, chegaria um momento que ele encontraria. Então eu acho que ele estava em terra firme aqui, muito feliz. Mas esse modelo de vivência não tem por que competir, não tem por que impor. A gente está junto. E aí, Emmanuel diz o seguinte, a respeito da igreja de Antioquia: as assembleias eram dominadas por ascendentes profundos de amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. Então, quanto mais vamos nos afinizando com as estradas do Evangelho, mais esse pertencimento vai nos direcionando para qual rumo? As dores e os júbilos de um começam a fazer parte, porque a gente vai entendendo depois aquela noção tão profunda de Paulo sobre o corpo, e a gente se célula dele, porque nós somos afetados pelas vidas que nos cercam tanto quanto nós afetamos. É um princípio da existência. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai-vos com os que choram. Pertencer ao Cristo, alegrar com os que se alegram. Tanto que é difícil a gente achar bom contemplar as conquistas das pessoas. Às vezes a gente fica feliz, entusiasmado, nossa, que bênção, olha o que fulano alcançou, olha o que ele está realizando. Normalmente a gente vai lá, puxa o tapete, coloca isso e aquilo. Para quê? O que a gente vai estar ganhando quando a gente poderia ter a leveza de poder se alegrar? Tanto quanto é necessário chorar essas dores, estar veiculado o desafio que o Espírito de Verdade nos diz: se ao Cristo cabe vencer o mal, o nosso é impiedade, porque às vezes a gente é indiferente ou duro demais com os outros, quando o nosso papel é às vezes chorar com os que estão chorando, compadecer-se daqueles que estão conosco, a essência do Espírito do Cristo. O rapazinho de 5 minutos. Está acabando. Ontem, na hora que eu estava no avião, né, ele e a amiga, aí eu acordei, tem uma hora que o meu estofado atrás é pouco, e aí a gente, quando fica sentado muito tempo, tem um pouquinho mais de dificuldade, né, porque o espaço é mais curto assim, e o estofado não é o suficiente. Mas, enfim, eu sei que para muita gente já deve estar doído sentar na cadeira, mas eu agradeço a atenção. Vamos lá, vamos terminar. Então, no fundo, esse pertencimento que Paulo foi experimentando levou ele a sair de si mesmo para contemplar a oportunidade de viver com todos. Nunca se fez tão necessário nos dias atuais que a gente superasse as fronteiras políticas, religiosas, sexuais, étnicas, de toda a natureza. Porque isso é o que vai nos dizer do Espírito do Cristo. Porque no fundo nos será perguntado: quanto você deu conta de ultrapassar de si mesmo para enxergar melhor quem está do seu lado? Quanto você conseguiu avançar para além dos seus preconceitos, para olhar para aquele que está com você e dizer assim: olha, está tudo bem, fica à vontade para pensar como você deseja, mas que a gente não perca o compromisso
de desejar o melhor em favor do outro.